Olá a todos, esse aqui é o segundo vídeo da série de mecânica quântica do curso de métodos computacionais em física aqui do Instituto de Física da USP. Meu nome é Luiz Gregório Dias e se você não assistiu o primeiro vídeo da série, eu recomendo fortemente que você volte lá na playlist e assista o vídeo em que a gente fala da evolução temporal da equação de Schrödinger e a solução numérica usando o método de Euler, mostrando que não funciona, e como implementar o método de Runge-Kutta para obter a evolução temporal. Então aqui a gente vai fazer um passo além, que é começar a falar em observáveis e como calcular observáveis a partir da nossa simulação computacional da evolução temporal da função de onda. Então, o primeiro observável que a gente vai ver é o valor esperado da energia que está relacionada à função de onda, ao estado quântico psi de xt, e esse valor esperado é calculado a partir da aplicação do chamado operador hamiltoniano na função de onda. O operador hamiltoniano é um operador diferencial, que é essencialmente o lado direito da equação de Schrödinger. No lado direito da equação de Schrödinger nós temos então uma derivada segunda na posição, mais o potencial vezes a função de onda, né, com esse fator menos h cortado sobre 2m. Então, isso é o resultado da aplicação de h em psi de x. Então, isso vai resultar, se você quiser, numa função também, que é uma função da posição e do tempo. E essa função tem que ser multiplicada pelo complexo conjugado de psi, integrado em todo o espaço, para nos dar o valor esperado de energia se a função de onda estiver normalizada, né? Se ela não estiver normalizada, nós temos que dividir pelo fator de normalização, porque caso ela esteja normalizada, esse fator aqui vai ser igual a 1, como a gente viu no vídeo anterior, e o valor esperado da energia vai ser dado por essa integral aqui. Mas por que um valor esperado para a energia? Por que não uma energia fixa? Tipicamente, se um estado qualquer representando a partícula, não necessariamente precisa ter um valor único de energia. Na verdade, ele pode ser composto por diferentes estados, por uma soma de estados, uma combinação linear de estados de energias diferentes. Isso é plenamente possível, de modo que você vai ter uma distribuição nos valores de energia possíveis que podem ser medidos para uma partícula, um elétron, digamos, preparado num estado assim. Então vai ser uma questão probabilística. Você pode medir valores de energia dentro de uma certa distribuição, mas vai existir um valor esperado mais provável, que é esse valor dado por essa expressão. Então, isso é parte da interpretação probabilística, que você pode medir diferentes valores de energia, dado um estado, só que vão ter valores mais prováveis do que outros. E é isso que a gente está calculando. A gente está calculando o valor médio dessa distribuição, o valor esperado dessa distribuição. E como é que a gente faz isso, então, numericamente? Então, a gente viu na aula passada como fazer a evolução temporal, ou seja, calcular numericamente a parte real e a parte imaginária da função de onda nos pontos no espaço e para cada valor de tempo tn. Então aqui a nossa tarefa é calcular agora quem é o resultado da aplicação do operador hamiltoniano para cada valor de xi, né, todos os pontos no espaço, e para cada valor de tempo. Esse objeto vai também ser uma função complexa. Então vai ter uma parte real, que vai ser o resultado da aplicação do hamiltoniano na parte real da função de onda, e uma parte imaginária, que vai ser o resultado da aplicação do operador hamiltoniano na parte imaginária. E como eu mencionei antes, nada mais é do que o resultado do lado direito da equação de Schrödinger, no caso, o lado direito do sistema de equações para as partes reais e imaginárias que a gente tem
caso da função de onda, tendo então, duas equações acopladas tanto para a parte imaginária quanto para a parte real. E aqui o lado direito é a derivada segunda no espaço, mais o potencial vezes a função. Então, tanto para a parte real quanto para a parte imaginária. Então, como a gente tem, a partir da evolução temporal, todos esses valores para todos os valores de n, em princípio a gente pode calcular também esses dois vetores, né, e armazená-los como vetores no MATLAB, para todos as posições e todos os valores de n. Então, a gente faz, essencialmente, vai lá e calcula essas quantidades para cada i, para cada dado um n, e a ideia é que a gente use isso aqui, multiplique pelo valor da função de onda na posição i no valor n, complexo conjugado, ou seja, r menos i vezes a parte imaginária. E isso aqui, essa multiplicação desses dois vetores, né, multiplicação termo a termo, membro a membro, vai nos dar a função que vai ser integrada numericamente. Então aqui eu já coloquei de uma forma em que você já coloca isso dentro de uma rotina que faça a integração numérica de um vetor dado um passo ΔX. E a integração numérica a gente pode fazer usando a regra 1/3 de Simpson, que a gente viu na aula 16. Então se você tem uma rotina externa que, dado um conjunto de números e um passo, ela te retorna o valor da integral numérica, isso aqui pode ser bastante útil para fazer o cálculo aqui do numerador do valor esperado da energia para um dado tempo n. Se você pode também dividir pela normalização, que isso aqui, né, daqui você garante que esse resultado está normalizado, e aí você tem então para todos os tempos Tn o valor esperado da energia média. Então, para potenciais independentes do tempo, a gente espera que isso aqui seja constante, ou seja próximo de uma constante, já que não tem nenhum efeito dissipativo no nosso sistema. E a gente vai ver até que ponto isso é verdade. Então a simulação é uma continuação da simulação da aula passada, agora usando o método de Runge-Kutta, ainda no caso livre, com v de x igual a 0. A condição inicial continua sendo um pacote gaussiano, o psi quadrado sendo um pacote gaussiano, centrado numa posição xc com uma largura sigma. Aqui a gente vai também colocar um momento inicial K0, então essa vai ser a nossa condição inicial, e vamos calcular a evolução temporal desse pacote, né, no espaço entre menos 1 e 1, de t igual a 0 a 0,08. Note que na última simulação a gente fez até 0,03. Então a gente está quase triplicando o número o tempo final da simulação. Então a gente está testando realmente a estabilidade do método de Runge-Kutta. Mesmo passo, R igual a 0,3. E aqui eu não tinha mencionado na última simulação qual o valor de sigma que eu tinha usado, é 0,1. O pacote iniciando em menos 0,5, um intervalo total de entre menos 1 e 1. K0 igual a 20. E para cada passo no tempo a gente vai calcular a integral, a normalização. Esperamos que isso daqui fique próximo de 1. E também o valor esperado da energia, que vai ser essa integral aqui, numérica, feita numericamente, dividido pela normalização. Então a gente vai fazer um gráfico da normalização e da parte real imaginária desse objeto. A gente espera, né? O que a gente espera? A gente espera que a parte imaginária disso daqui seja pequena, porque a energia é um observável. Então, observáveis são reais. Então, a gente espera que a nossa simulação nos resulte numa energia que seja real. Mas, obviamente, como esses vetores têm partes imaginárias, quando a gente fizer o cálculo, vai sair uma parte imaginária aqui que a gente espera que seja pequena. Então, o que de fato ocorre? Então, deixa eu aqui voltar para o script em MATLAB. Esse aqui é o script, com todos os
os parâmetros de inicialização, R0.3, o sigma, então aqui as expressões de K1, K2 e as precisa a meio tempo, né, que você precisa para implementar no Rungikutta, e aqui as características do pacote gaussiano sigma 01 xc-05. Então o que acontece se eu faço a simulação? Então aqui eu estou colocando o tempo e aqui o valor esperado da energia para cada tempo. Então note que isso aqui se mantém constante à medida que o pacote vai evoluindo. Lembra que na simulação do método de Euler, para 0.25 você já tinha aquele aparecimento daquela instabilidade que aqui não existe. Aqui vai acontecer alguma outra coisa. Por exemplo, para tempos da ordem de 0,05, né, um pouco antes, talvez 0,45, o pacote chega na borda do sistema. Então aqui ele não tem como mais propagar para frente porque o meu sistema termina em 1. Então o que acontece aqui é que ele começa a refletir. E aí, aqui sim tem uma variação no valor esperado da energia. E a gente vê que vai também ter uma variação no valor da norma da função de onda. E é um efeito não do método numérico, mas é um efeito de borda. É um efeito de que a borda é curta, né? O sistema é curto, então você não pode confiar em simulações para tempos muito longos, porque aí o pacote já chegou na borda, então ele já não é mais um pacote livre como a gente esperava e você tem que fazer algumas alterações aqui para, por exemplo, aumentar, em vez de -1 a 1, coloca de -2 a 2 e aí você consegue evoluir isso por mais tempo. Então isso não é uma instabilidade intrínseca do método, como no caso do método de Euler, mas sim uma questão dos parâmetros. Uma outra coisa que eu queria mencionar aqui, então isso aqui é o spoiler, que é o que está no PDF nas notas, que é o que você deve obter. Uma outra coisa que eu queria mencionar é aquela rotina para integração numérica que eu mencionei. Aqui, se você faz a integral numericamente, você pode, tem que implementar a regra 1/3 de Simpson em algum lugar. Aqui eu implementei como uma função externa, chamei esse Simpson13, que pega dado um vetor genérico e dado um passo, ele faz integração numérica desse vetor aqui. Então é algo bastante útil, né? Você pode colocar qualquer vetor aqui, no caso aqui eu fiz um vetor que é o produto de psi estrela com um vetor que é o resultado da aplicação de H em psi, que eu defini ali em cima. E aí isso aqui, né, eu acabo normalizando pela integral de psi quadrado no espaço inteiro. E aí nós temos então, esse é o valor que está expresso no gráfico. Então é isso, até a próxima aula, que a gente deve ver tunelamento, e espero que vocês consigam chegar nesses resultados aqui. Qualquer coisa, me pergunte ou deixe um comentário aqui no vídeo, vai ser bastante bem-vindo. Até mais!